E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente está indo então agora para o segundo objetivo. O objetivo onde a gente vai ter então a caracterização da dor por nocicepção e a dor neuropática. Então, já começando, né, a dor nociceptiva é aquela que está relacionada com o dano. Então, por exemplo, eu bati uma certa região, aquilo me gerou um dano tecidual, os meus nociceptores vão ser ativados e por conta disso eu vou ter a minha dor. Por exemplo, a dor lombar crônica sem radiculopatia, por exemplo. Até a hérnia de disco, isso é muito legal para a gente comparar. A hérnia de disco, ela tanto pode ser uma dor, vamos dizer assim, uma dor mais crônica, então uma nociceptiva crônica, como também ela pode ser uma dor neuropática. Mas onde é que o ponto que eu quero chegar? Na dor nociceptiva, eu não tenho alteração do meu sistema nervoso central, ou seja, eu não vou causar lesões tanto no meu sistema nervoso central quanto no meu sistema nervoso periférico. Já na dor neuropática, eu vou causar lesões. Então, por exemplo, na neuropatia diabética, o açúcar com o tempo cronificando vai lá, então ele vai se acumulando no sangue de maneira descompensada e ele vai lá nos corpos axonais e vai causando dano. Nisso, a gente vai começar a ter os sintomas, mas justamente por conta desse dano no sistema nervoso. Então, isso, por exemplo, é uma fisiopatologia de uma doença que causa dor neuropática. Vai causando dor nesse sistema que reconhece a dor e vai, vamos dizer assim, gerando alterações na percepção e na modulação da dor, né? Agora, a hérnia de disco, quando ela começa a comprimir a raiz do nervo, quando começa a inflamar e cada vez mais comprimindo aquela região, aí sim, ela já é diferente do que só, por exemplo, assim, uma dor, a hérnia de disco com redução do espaço, onde só te dá dor para se movimentar por conta da fricção, por conta dos nociceptores que são ativados ali ao redor, né? Então tem essa diferenciação que eu achei bem interessante. Até por conta disso que a gente pode falar, aqui é uma hérnia de disco, aqui é uma radiculopatia, justamente por conta dessas alterações, né? Agora, a gente também pode ter a dor nociplástica. A dor nociplástica, ela não tem uma origem, vamos dizer assim, muito bem certa. A gente só entende que é como se fosse assim o corpo automaticamente aumentando a percepção de dor de alguma situação. Então, por exemplo, na fibromialgia, a pessoa ela sente uma dor normal, mas essa dor ela se eleva muito mais pelo próprio corpo. No síndrome do intestino irritável também. Então, como eu falei, a dor neuropática ela é causada por uma lesão do sistema nervoso somatosensorial, que basicamente ela pode ser dividida em dois tipos, como periférica e central, mas basicamente a gente vai estar falando dessas alterações, dessas alterações aqui, ó. Então, ó, na periferia, no nível do receptor, a mutação em genes pode dar origem à alteração de receptores e canais iônicos que fundamentam certas condições neuropáticas raras, como eritromelalgia e transtorno de dor paroxística. A gente vai ter várias fundamentações de como que é originada a dor neuropática, não vou ler isso daqui tudo para vocês, mas o mais importante é que o que que pode estar acontecendo? Por, por acaso de alguma lesão ali naquela região, meus canais de sódio podem estar aumentados. Isso vai gerar o quê? Uma hipersensibilidade. Pode estar vindo sangue nessa região, comprimindo o meu vaso. E esse sangue comprimindo por muito tempo, às vezes ele pode se romper ali, liberando mais neuromediadores inflamatórios, o que vai gerar uma lesão desse meu nervo ou enfim, tanto no sistema nervoso central, e isso pode gerando lesões que vão dar origem ao, vamos dizer assim, à dor neuropática. Posso ter doenças onde as minhas bainhas de mielina, elas vão sendo rompidas, vamos dizer assim, como na esclerose múltipla. Então, vai perdendo cada vez mais e isso é considerado como uma dor neuropática. As principais manifestações que a gente vai ter vai ser a allodynia, que basicamente é, por exemplo, eu encostar numa pessoa e ela já sentir dor, um estímulo que não era para ser doloroso, ele acaba sendo. A hiperalgesia pelo processo de sensibilização. Eu vou explicar mais em vídeos para frente essa sensibilização, mas o mais importante é entender que existe sensibilização central nos três tipos de dor: nociplástica, neuropática e nociceptiva.
Mas isso eu vou explicar mais pra frente. Mas essa hiperalgesia também é compartilhada aqui na dor neuropática. Desestesias, a gente pode sentir sensações anormais e desconfortáveis, como no caso da neuropatia diabética e também da hanseníase, né, entre outros casos, e parestesias como dormência ou formigamento sem um estímulo aparente. Aqui, ó, alguns exemplos de neuropatias periféricas: a síndrome do membro fantasma, então a dor em membro fantasma, a neuralgia do trigêmeo, uma radiculopatia dolorosa, entre outros. E enquanto no central, aqui a gente pode ter pós-AVC, uma lesão, vamos dizer assim, na própria medula, uma transecção de medula, e a esclerose múltipla, né, gerando uma dor central. Então, aqui a gente vai ter a neuralgia do trigêmeo. Aqui, ó, bem aqui, a gente vai estar passando o nervo, ó, ele está subindo, então imagina que aqui vamos dizer assim, o gânglio principal do nervo trigêmeo, né? Só que bem do ladinho do trigêmeo tem a artéria cerebelar superior. O que acontece? Por alguma vasodilatação, essa artéria então vai estar expandida e vai começar a comprimir o trigêmeo. Nisso a gente vai falar de neuralgia trigeminal primária, que é justamente por uma vasodilatação comprimindo o trigêmeo, gerando então a sua nocicepção. Agora, a gente pode ter essa neuralgia trigeminal primária afetando os três ramos, o oftálmico, o maxilar e o mandibular, ou pode às vezes só afetar um deles também. Mas também a gente vai ter a neuralgia trigeminal secundária, que pode ser por conta até de um AVC, pode ser por conta de um tumor que pode estar comprimindo aquela região, enfim, são várias as situações que podem estar causando isso daqui também. Então aqui a gente vê, ó, os três ramos, eles entram, fazem conexão aqui com o córtex, entram aqui na coluna posterior, vamos dizer assim, faz o seu movimento pela ponte, é mandado lá para o córtex sensorial, é mandado para o córtex insular dorsal, onde vai ter o processamento de dor também. Lembrar que lesões nessa área pode gerar aquela síndrome de assimbolia, acho que é esse que é o nome, que é basicamente quando tu tem uma lesão no giro singular anterior, no córtex singular anterior, a pessoa ela não tem mais a conexão, vamos dizer assim, cortical da dor. Então ela tá sentindo os mecanismos de nocicepção, mas ela não tem a percepção. Isso é bem interessante também. Agora, o que acontece na dor fantasma é o que? Por uma lesão durante cirurgia ou até mesmo o trauma que vai gerar a amputação dessa pessoa, acontece que esses neurônios que possuíam aqui, eles foram cortados, né? E às vezes acontece um mau corte ou alguma coisa assim. E esses neurônios aqui, ó, eles são sensibilizados. São sensibilizados constantemente. Então é como se o corpo também tivesse a entender, cara, tem alguma coisa de errado, eu era pra ter isso daqui e não tá. É como se o corpo estivesse mandando uma mensagem de verdade assim, ó, alguma coisa está errada. Então seria de verdade essa hiperexcitação, na verdade uma hipersensibilização desses neurônios que sempre vão ficar mandando uma mensagem, vamos dizer assim, ali do membro fantasma. Agora, a gente também pode ter as polineuropatias dolorosas, entre elas a mais comum é a diabetes, HIV, a quimioterapia pode gerar, a hanseníase pode gerar também com perda de sensibilidades em algumas áreas e também perda de cabelo, né, naquela área, né, perda de cabelo não, perda de pelos. E basicamente elas podem acontecer porque anormalidades endoteliais, função da célula de Schwann interrompida. A função da célula de Schwann é a produção da bainha de mielina, é a manutenção da bainha de mielina nos nervos, então no sistema nervoso periférico. Disfunção capilar, quebra da barreira hemato-nervosa, como eu já estava falando para vocês. Isso pode, querendo ou não, trazer produtos, substâncias químicas que são tóxicas ao nervo. Apoptose, estresse oxidativo elevado, efeitos tóxicos direto, dano ao DNA mitocondrial, perda de polímeros de neurofilamentos e transporte axonal, função de microtúbulos prejudicados. A neuralgia pós-herpética, esse daqui é muito legal. Depois que a gente, vamos dizer assim, a gente começa a dar o aciclovir, trata a pessoa, mas a dor ainda do herpes, ele pode continuar. Por que motivo isso acontece, não? Então,
O herpes ele vai ficar aqui nesses gânglios sensitivos. Quando o teu sistema imune abaixa, ele vai se proliferar, entendendo que o teu sistema está mais fraco e ele vê, opa, agora é meu momento de agir, eu não vou morrer se eu me colocar aqui. Então ele fica adormecido aqui nos gânglios sensitivos. E o que que vai acontecer? Pelos dendritos, quando a gente está imunossuprimido, às vezes por conta de uma gripe ou coisa, eles se aproveitam, né? E eles vão vindo até a pele para causar essas manifestações, que a principal manifestação da herpes é a bolha no dermátome, certo? E justamente está no dermátome, por quê? Porque está naquele gânglio sensitivo, está na região desse gânglio sensitivo, né? O que acontece é que criando essas bolhas e ele se, vamos dizer assim, se multiplicando, ele vai gerando dano nessas terminações nervosas aqui. E como vai gerando dano aqui, pode, querendo ou não, fazer uma sensibilização desses gânglios. Por conta disso, que a pessoa pode ter até 3 meses de dor após o início da herpes zoster. Cerca de 5 a 20% dos pacientes com herpes zoster podem permanecer com isso. Então temos que orientar que daqui a pouco já pode voltar ao normal e que isso vai passar, no caso, né? Agora, doenças neuropáticas centrais. AVC de 8 a 10% vão possuir isso, esclerose múltipla 20% dos pacientes, transecção da medula espinhal, traumatismo craniano com tumores e doença de Parkinson. Por quê? Porque estão fazendo modificações no nosso sistema nervoso. E a fibromialgia, o que que tem diferente? Como eu estava falando antes, ela é uma nociplástica. A gente não tem uma lesão evidente causando aquilo. Então não tem como a gente considerar aquilo como uma dor neuropática. Ela compartilha do mesmo, que é a hipersensibilidade ou hiperalgesia, né? Só que ela, vamos dizer assim, pelo mecanismo de sensibilização central. Mas ela não é uma dor neuropática. Então, como isso daqui eu já falei para vocês. Agora, o tratamento medicamentoso que a gente vai possuir, o tratamento farmacológico para esse tipo de dor, então são os antidepressivos triciclos, como a amitriptilina, os inibidores de recaptação de serotonina, então a duloxetina e a venlafaxina sendo dual, então colocando tanto, acredito eu que seja dopamina, não acredito que seja dopamina, mas o que eu tenho certeza é a serotonina, né? Basicamente, a serotonina ela vai fazer uma modulação negativa dessa dor, então vai inibir a dor. Então, às vezes, por conta de quadros de depressão e tudo mais, a pessoa tem uma disfunção, vamos dizer, desses neurotransmissores. E por conta disso, dando esses remédios, como também no caso da dor neuropática, eu vou ter uma modulação dessa disfunção e eu vou conseguir controlar. Os anticonvulsivantes, que é o foco que hoje a gente vai estar falando, que é a gabapentina e a pregabalina, né? Lembrando, analgésicos opioides usados com cautela devido ao risco de dependência. Lembrar que dependência é a pessoa ela vai utilizando e cada vez vai se tornando mais, vamos dizer assim, resistente àquela mesma dose. E é por conta disso que pacientes que fazem uso de opioides exógenos, eles possuem mais resistência à analgesia. Então, aqueles anticonvulsivantes, então tanto a pregabalina quanto a gabapentina, eles são ligantes alfa-2 delta. Mas o que que isso significa? O ligante alfa-2 delta, alfa-2 delta, ele vai estar relacionado, ele é uma parte do canal de cálcio sensível à voltagem. Que o que que ele faz no caso, né? Ele é sensível à voltagem, então está começando a despolarizar a minha célula. Esses canais eles vão se ligar, vão entrar cálcio. Depois, dentro dessas vesículas aqui está armazenado o glutamato e a substância P, por exemplo, como da outra aula, como a gente estava falando. Eles vão se juntar a essas outras vesículas, mais perto da membrana, e vão liberar esses neurotransmissores excitatórios, mandando o sinal de dor. Agora, o que que vai acontecer? A pregabalina e a gabapentina, ao invés de deixar o cálcio entrar aqui, eles vão se ligar nesses canais de cálcio, não deixando com que o cálcio entre e não tendo a liberação desses neurotransmissores. Não tendo é uma palavra muito forte, né? Porque não é uma analgesia completa. Isso tem outros medicamentos que a gente pode falar depois. Mas aqui vai ter uma diminuição na liberação desses neurotransmissores e por isso vai ter menor dor. Então, olha, a gente vai ter
canais aqui, tanto no tálamo, então aqui já na medula a gente vai ter esses canais onde vão ser liberados o glutamato e a substância P, no tálamo também e no córtex também. Então a gabapentina e a pregabalina, basicamente elas vão fazer isso, vão diminuir a liberação de substância P e de glutamato se ligando a esses canais ah, alfa 2 alfa 2 beta, alfa 2 delta, né? Exatamente os ligantes alfa 2 delta. Agora, uma coisa muito importante é, eles têm o formato parecido com o GABA, mas eles não atuam em receptores GABAérgicos, e para eles ter essa característica de se ligar aos ligantes alfa 2 delta, eles precisam ter a sua fórmula parecida com o GABA e com a L-leucina. A L-leucina, então, basicamente ela é uma proteína e tem cotransportadores de proteína que pegam ela muito fácil. Então, por conta disso que fica mais fácil para ter uma maior biodisponibilidade no cérebro, vamos dizer assim, né? Então, é utilizado para tratamento de dor neuropática, de epilepsias, porque epilepsia, então, seria uma excitação anormal dos neurônios, e por conta disso você teria mais liberação de neurotransmissores. E por conta dessa maior neuroliberação dos neurotransmissores, a gente utiliza a pregabalina e a gabapentina para não liberar tanto isso. Então, controlando mais os episódios de epilepsia. Porque lembrar, né? Às vezes é só um desbalanço entre aquilo que é positivo com o negativo. Transtorno de ansiedade generalizada e fibromialgia também podem ser tratados, principalmente a fibromialgia aqui em cima e a ansiedade generalizada por conta do que? Na amígdala, o que mais está relacionado com o transtorno de ansiedade generalizada é a amígdala, como a hiperexcitabilidade neuronal amidaloide. E o principal neurotransmissor que está relacionado com a amígdala vai ser o glutamato. As ligações entre as células da amígdala é muito movida por glutamato. Então, se eu paro isso, na verdade eu não tenho essa transmissão. Agora, uma coisa que é importante é ver a sua absorção, que é diferente. A gabapentina, ela acaba que o quê? Ela só é transportada por esse tipo de transportadora, L-tipo aminoácido transporter 1, LAT1 no caso, né? Por isso que também eles são parecidos com a L-leucina, porque eles conseguem ser transportados por esse transportador em específico. Mas a pregabalina, além disso, por motivos desconhecidos, ela também é, vamos dizer assim, cotransportada por outros. E o que que isso acontece? Ele além de, vamos dizer assim, de transportar essas duas substâncias, eles têm também outras funções. Eles transportam outros aminoácidos, por exemplo. E acaba que eu vou gerando o quê? Um excesso nesses transportadores e com o tempo eles podem ter uma menor disponibilidade química, né? Uma biodisponibilidade. Então a gente pode observar aqui embaixo, ó. A minha dosagem da pregabalina ela é muito mais, vamos dizer assim, com menos miligramagem eu consigo um efeito maior. Além disso, para os efeitos, ó, isso daqui é uma escala de dor, né? Como se fosse aqui, eu sinto dor 5. Aí eu tomo a pregabalina, ó, menos 2,5 foi para 2,5. Imagina que é mais ou menos isso daqui, esse gráfico que está querendo falar. Então, com uma dosagem bem pequena de pregabalina, eu já consigo fazer isso justamente por conta desse transporte melhor que a pregabalina ela tem. Então, querendo ou não, para eu não ficar aumentando a dose da gabapentina e tudo mais, porque olha só, para eu alcançar o nível da, da vamos dizer assim, da pregabalina, aqui já com, por exemplo, 1000 miligramas, eu preciso de 4.800 miligramas de gabapentina. Então, querendo ou não, eu estou dando muito mais aminoácido para uma paciente e, querendo ou não, não é tão necessário. Então, se opta por preferir a pregabalina, que ela é mais eficiente, vamos colocar aqui, justamente por aqueles mecanismos que ainda não são conhecidos, mas que não sobrecarregam esse cotransportador aqui no caso. Então, essas eram as principais diferenças entre as dores nociceptivas e neuropáticas. Lembrar, a neuropática sempre tem uma dor ocasionada por uma lesão, às vezes por uma lesão periférica, às vezes na própria medula, entre outras terminações livres, ou também no próprio cérebro, né, como exemplo de AVCs que podem originar. É isso, pessoal. Se tiver algum erro, peço que vocês corrijam,
que esse é um ambiente de aprendizado para todos nós. Valeu!